Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional em Gênesis e vamos falar sobre o capítulo 26. Eu gostaria de falar debaixo do tema Quando Deus te direciona. Anote aí, quando Deus te direciona. Na época de Isaac, assim como tinha ocorrido nos dias de Abraão, vai acontecer uma grande fome, uma grande crise na terra. E o Isaac, provavelmente, ele vai pensar, ou ele iria pensar nisso, em ir para o Egito, em avançar para o Egito e tentar alcançar uma vida um pouco melhor lá, um pouco mais fácil naquele lugar. Só que aí Deus se apresenta para ele e dá uma direção. E este é o tema que nós vamos falar hoje. Quando Deus te direciona. Então, não esqueça isso. Quando Deus te direciona. Deus vai se apresentar para o Isaac e vai dar uma direção para ele. Vamos ler isso aqui, pessoal? Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra: Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ou seja, Deus falou isso com ele, provavelmente ele estava planejando ir para o Egito. Versículo 3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão medidas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Então o Isaac vai receber um direcionamento de Deus. Deus vai falar: olha, Isaac, não desças ao Egito. Fique aí na terra que eu estou te falando, permaneça onde você está, peregrina nesta terra, habita na terra que eu te disser. Deus falou isso para ele. Ou seja, Deus direcionou o Isaac. E o Isaac, ele vai obedecer. Eu já quero aqui abrir uma reflexão para você. Muitas vezes, pessoal, aquilo que Deus fala vai contrariar aquilo que queremos fazer. Muitas vezes aquilo que Deus fala, de alguma maneira, através de alguém, através da palavra, através de uma pessoa usada pelo Espírito Santo, que a gente nem conhece a pessoa, muitas vezes ele vai direcionar você e aquilo que ele falar vai ser contrário àquilo que você quer fazer. E aí eu te pergunto, quando isso acontece, você obedece? Porque para que a bênção de Deus e as promessas do Senhor se cumprissem aqui na vida de Isaac, ele vai precisar abrir mão até daquilo que ele estava pensando em fazer. Talvez você esteja pensando em fazer algo que o Espírito Santo já está te lembrando aí, que contraria a palavra dele. Então, meu amigo, minha amiga, escolha obedecer. O Isaac, ele vai escolher obedecer. E aí, naquele lugar onde Deus mandou ele ficar, ele vai semear, ele vai fazer a parte dele. E ele vai prosperar muito, mesmo apesar da fome. Mesmo apesar da fome, ele vai prosperar muito naquele lugar. Quando muitos estavam com medo de semear por causa da fome, por causa da crise, ele vai ser ousado, ele vai arriscar, porque ele sabia: eu estou debaixo de uma direção. E se Deus me direcionou para ficar aqui, eu vou fazer a minha parte e o que eu fizer vai ser abençoado. E foi nítido o que Deus fez na vida dele. Vamos ler isso aqui, pessoal? Gênesis 26, eu vou ler aqui a partir do versículo 12, vou ler do 12 até o versículo 15, está escrito assim: E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Quero parar aqui rapidinho para te falar uma coisa e liberar uma palavra sobre a tua vida. O Isaac, ele obedeceu à direção de Deus. E ele tinha essa convicção: Deus mandou eu ficar aqui, então se eu sigo a direção de Deus, Deus está comigo. E é verdade, quando ele faz isso, Deus abençoa ele de uma maneira tão grande que até mesmo os filisteus, eles vão perceber a grandeza de Deus na vida do Isaac. Era nítida a bênção do Senhor na vida dele. Mas isso tudo por quê? Porque ele seguiu a direção de Deus. Lembra do tema deste vídeo? Quando Deus te direciona. E ele fez a parte dele. Ele semeou, ele fez aquilo que estava ao alcance dele e Deus fez ele colher 100 vezes mais. O Senhor o abençoou. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Quando você segue a direção de Deus, ainda que muitas vezes você seja contrariado, contrariada, ainda que muitas vezes a direção de Deus seja o contrário daquilo que você gostaria de fazer, daquilo que a sua carne gostaria de fazer, daquilo que o seu eu gostaria de fazer, e você age segundo a direção dele, faz
que tem que ser feito, o Senhor, Ele te abençoa. A bênção de Deus, ela te alcança e você prospera muitas vezes em uma circunstância em que as outras pessoas, elas não vão prosperar. Você age com uma confiança, com uma ousadia tão grande acerca de qualquer coisa quando você está na direção de Deus, que as outras pessoas, elas não têm coragem de fazer, de agir. Está compreendendo isso? Em meio à circunstância contrária, em meio à crise, está nascendo aqui uma pessoa que está recebendo a bênção, o agir de Deus na sua vida, porque seguiu a direção de Deus e porque agiu fazendo aquilo que era possível, que no caso de Isaac era semear. Se você agir segundo a direção de Deus e fazer aquilo que está ao seu alcance fazer, acredite no que eu estou te falando, quando Deus direciona, Ele garante. Deus te deu uma direção, Deus tem te dado uma direção, meu amigo, tem te dado uma direção, minha amiga. Então siga com ousadia, ainda que a maioria das pessoas não queira fazer, faça, siga a direção, ainda que seja um pouquinho, só uma sementinha, sabe? Faça isso, porque através da sua atitude, Deus operará o impossível a tal ponto de te abençoar e glorificará o nome dele ao seu redor, nas pessoas do seu trabalho, da sua família, entre os seus amigos. Eles vão reconhecer a grandeza de Deus. Então siga a direção de Deus, mas preste atenção numa coisa, não é porque Deus vai te abençoar, não é porque você vai seguir a direção de Deus que você não vai encontrar desafios, obstáculos, inimigos. O Isaac aqui, ele vai encontrar também, mesmo na direção de Deus, mesmo sendo muito abençoado. Então, se prepare também, meu amigo, para condições adversas. Se prepare também, minha amiga, para condições adversas. Prepare sua mente, prepare o seu coração para confiar em Deus e continuar fazendo a sua parte, porque ainda que tentem impedir, ainda que te persigam, ainda que você passe por algumas circunstâncias contrárias devido à direção que Deus te deu, o Senhor, Ele vai te garantir. Você vai continuar fazendo a sua parte e Deus vai continuar te abençoando. Eu quero ler aqui o que está escrito, pessoal, a partir do versículo 16, aqui mesmo em Gênesis 26, do versículo 16, eu vou ler até o versículo 23. Está escrito assim, olha. Aqui mesmo, Gênesis 26, versículo 16. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Veja, eles estão achando um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Versículo 21 diz assim: então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço, por este não contenderam, pelo que o Senhor chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Berseba. Veja que interessante, pessoal. Quando o Isaac seguiu a direção de Deus, Deus o abençoou, a gente viu isso aqui, mas inimigos se levantaram. Tem vezes que os inimigos, eles vão ficar incomodados por você possuir aquilo que Deus te direcionou para possuir. Você acha que o inimigo fica feliz, meu amigo? Você acha que o inimigo fica feliz, minha amiga, quando você vive as promessas de Deus? Não fica, não. É por isso que algumas situações acontecem. É por isso que algumas pessoas se levantam, muitas vezes, contra a sua vida e contra os projetos de Deus para a sua vida. Mas olha, continue fazendo aquilo que Deus falou para você fazer. Continue no lugar onde Deus te direcionou, porque é neste lugar que Deus vai te abençoar. Amém, pessoal? Quando Deus te direciona. Deus já te deu uma direção? Comente aqui abaixo, eu quero ler o seu comentário. Tem outras pessoas também que gostariam de ler sobre aquilo que Deus falou contigo. Comente aqui abaixo como Deus te direcionou um dia para alguma coisa, através de um vídeo, através de uma palavra, através de alguém. Vai edificar muita gente. Então, comente aqui abaixo do vídeo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo do nosso devocional em Gênesis. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo com outras pessoas, porque tem gente que precisa saber da direção de Deus para as suas vidas. Um forte abraço, pessoal. Tchau.